Muito bom dia, caros amigos, caros irmãos. Que honra estar aqui, que privilégio, mais um dia, mais uma semana. Recebam o nosso abraço, nosso carinho, na bênção do nosso Mestre Jesus. Cá estamos para mais uma semana de estudos, dessa reunião bacana, dessa amizade que a gente fez aí ao longo desses 4 anos e pouco aí. Olha, muito bom estar aqui mais uma vez. Eu fico muito satisfeito. Desejo que todos estejam bem, dentro da possibilidade. Sabemos que estamos vivendo um momento difícil da humanidade, porém, não percamos a nossa fé. Não desanimemos, vamos dizer assim. Dando sequência à segunda semana, o segundo dia, vamos dizer assim, do estudo do Evangelho, começou semana passada, desde o início, lá do seu prefácio, com o Espírito da Verdade. Hoje aqui vamos dar sequência ao estudo. Na sua segunda semana, na segunda semana do ano, segunda semana de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, aqui pela Rede Amigo Espírita. E vem com a gente, nessa horinha que a gente passa juntos aqui, para nos enriquecer moralmente, nos encher de estímulo, de ânimo, de boa fé, de alegria. E, como eu disse, pode não estar a situação muito favorável, como já esteve, mas é o momento que nós estamos passando, é um aprendizado dolorido, mas é um aprendizado para nós. Que bom que estamos no aprendizado, né? Mesmo que ele não seja gostoso de ser vivenciado, mas ele é necessário para todos nós. Se assim não fosse, Jesus não teria permitido, né, chegarmos nesse momento. Meu bom dia e meu abraço a todos vocês. Bom dia, Estela. Bom dia! Agora que eu vi o Sandra, que nós colocamos a mesma estampa de camiseta. Só mudou a cor aí. Brilhe em vossa luz, que legal. Pessoal, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos aqui à nossa casa em São José do Rio Preto, diretamente para a sua casa. Gostamos muito que vocês, se vocês forem colocar no comentário um bom dia, e coloca também a cidade onde você está falando, para que nós todos, dessa grande corrente, possa entender a grandiosidade desse estudo, dessa corrente, que se fortalece com pessoas que querem aprender. Bom, quanto às perguntas e comentários, eu e o Sandro, o que nós conseguimos ler, nós vamos fazer. E gostamos muito da participação de vocês. Nós, às vezes, lemos depois. Se ficar alguma dúvida, pode nos procurar aí nas redes sociais. Você, Andervesque, lá no Facebook. Eu também, Estela Onish, esposa dele. Também na página Desenho que Fala. Fiquem à vontade sempre. E é com imenso prazer que estamos aqui na segunda semana. É um início, né, Sandra? Pois é. Que legal que a gente vai contar as semanas do ano. Se não acontecer nada, se Deus quiser, a gente vai... Mais ou menos vai dar, acho que dessa vez vai dar mais de 200. Da outra vez foi 223, né? Acho que agora, como a gente começou a estudar desde o do prefácio, acredito que a gente vai estudar, então, umas 240 semanas, por aí. Estamos na segunda semana, hein? A introdução vai durar um pouquinho mais e é tão rico, não é, pessoal? Semana passada, quem participou aí viu o quanto foi rico, e quem acompanhou a gente desde o outro estudo sabe que era só uma preparação para esse próximo, e agora nós estamos nos preparando para, quem sabe, o próximo, e estudar o Evangelho não para nunca, né? Não vai ter fim, não. Eu acredito que, bom, como eu vou viver até os 119 anos, mais ou menos, eu acho que vai estudar mais umas 20 vezes o Evangelho, então, né? Bora. Pensou? 20 vezes de 4 anos, hein? Que bora, contrato lá. Bom, hein? E aí? Vamos para a nossa prece, para a sequência do nosso estudo, que hoje está bom demais. Vamos lá. Vamos lá, então. Quem quiser separar um copinho de água até o final do estudo, fiquem à vontade. Quem tiver dúvidas sobre esse copinho de água, nós já conversamos bastante aqui, mas pode mandar as dúvidas para a gente no privado, que nós esclarecemos esse procedimento, tá bom? Vamos lá, então, na prece. Se vocês puderem ficar ligados, pensando no nosso Mestre Jesus, não se importando se o tom da minha voz agrada ou não, se eu errei alguma palavra, vamos pensar aí nos nossos entes queridos. Muitas pessoas ontem nos mandaram mensagens para colocar nessa corrente a oração. Muitas pessoas, não só com coronavírus, mas todas as outras enfermidades que acometem a humanidade o tempo todo. Então, pensa nesses entes queridos que desencarnaram. Vamos lá.
Senhor Jesus, amado Mestre, divino amigo, irmão, companheiro da humanidade, nos envia nesse momento instrutores, espíritos generosos da grande falange do bem, que encaminha a humanidade para a luz nesse momento. Agradecemos a companhia, Senhor, desses irmãos, encarnados dessa corrente, desencarnados, que estão buscando o mesmo objetivo, o objetivo da felicidade eterna. Amado Mestre Jesus, que os corações ligados nessa corrente possam se beneficiar das mensagens de vosso Evangelho. Que possamos, Senhor, utilizar essa luz para benefício próprio e benefício de qualquer um que passe pela minha mente e nos seja apresentado hoje alguma complicação. Que essa luz possa se expandir para o mundo. Amado Mestre Jesus, benfeitores amigos, nos encaminhe ao melhor entendimento, para que possamos, Senhor, ser luz da humanidade, de um a um, formando nessa grande corrente um potencial gigante de ajuda do Cristo. Muito obrigado, Senhor, por poder nos dar essa oportunidade de estudar a doutrina dos Espíritos, que nos leva à verdadeira doutrina, que será a doutrina do futuro, a religião do amor e fraternidade. Que assim seja. Gente, eu trouxe hoje um livro. Vocês sabem que o culto do Evangelho no Lar, nós lemos sempre um trechinho e depois o Evangelho. E aqui não é culto do Evangelho, nós fazemos um estudo, porque o culto a gente abre aleatório. E aqui nós temos a sequência. Então a gente sempre procura alguma mensagem que também não que é aleatória, mas faz um sentido com o que vai ser lido no Evangelho. E esse livro, O Consolador, de Emmanuel, trazendo pelas mãos de Chico Xavier. O meu tá meio esbagaçado, que fala, Luciano? Já tá aposentando. Tá meio desencarnando, mas a gente vai salvando ele, ó, põe fita. É muito bom, né? Deixa ele aqui quietinho. Da questão 275, que é um livro formulado por várias questões, muito interessante, Emmanuel nos responde a seguinte pergunta. A pergunta é: os 5 livros maiores da Bíblia encerram símbolos especiais para a educação religiosa do homem? E a resposta de Emmanuel é: todos os documentos religiosos da Bíblia se identificam entre si, no todo, desde a primeira revelação com Moisés, de modo a despertar no homem as verdadeiras noções de seu dever para com os semelhantes e para com Deus. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E vamos então ao nosso estudo, que eu vou colocar aqui com o tema hoje. Hoje é a semana número 2, dando início, continuando aqui então na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, o controle universal do ensino dos espíritos, chamado QEE, do segundo item aqui, chamado Autoridade da Doutrina Espírita. Vamos lá, gente? Olha só, nosso evangelinho aqui já surradinho, mas muito produtivo ainda. Vamos lá. O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, segundo capítulo, Autoridade da Doutrina Espírita, Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, não teria como garantia senão as luzes daquele que a tivesse concebido. Ora, ninguém neste mundo poderia ter a pretensão de possuir sozinho a verdade absoluta. Se os espíritos que a revelaram se houvessem manifestado a apenas um homem, nada lhe garantiria a origem, pois seria necessário crer sob palavra no que dissesse haver recebido os seus ensinos. Admitindo-se a absoluta sinceridade de sua parte, poderia no máximo convencer as pessoas do seu meio e poderia fazer sectários,
mas não chegaria nunca a reunir a todos. Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por meio mais rápido e mais autêntico. Eis porque encarregou os espíritos de a levarem de um polo ao outro, manifestando-se por toda parte, sem dar a ninguém o privilégio exclusivo de ouvir a sua palavra. Um homem pode ser enganado e pode enganar-se a si mesmo, mas não aconteceria assim quando milhões veem e ouvem a mesma coisa. Isto é uma garantia para cada um, para todos. Demais, pode fazer-se desaparecer um homem, mas não se faz desaparecerem as massas. Podem-se queimar livros, mas não se podem queimar espíritos. Ora, queimem-se todos os livros, e a fonte da doutrina não será menos inesgotável, porque não se encontra na terra. Surge de toda parte e cada um pode captá-la. Se faltarem homens para a propagar, haverá sempre os espíritos, que atingem a todos e que ninguém pode atingir. São realmente os próprios espíritos que fazem a propaganda, com a ajuda de inumeráveis médiuns, que eles despertam por toda parte. Se houvesse um intérprete único, por mais favorecido que esse fosse, o espiritismo estaria apenas conhecido. Esse intérprete, por sua vez, qualquer que fosse a sua categoria, provocaria a prevenção de muitos. Não seria aceito por todas as nações. Os espíritos, entretanto, comunicando-se por toda parte, a todos os povos, a todas as seitas e a todos os partidos, são aceitos por todos. O espiritismo não tem nacionalidade, independe de todos os cultos particulares, não é imposto por nenhuma classe social, visto que cada um pode receber instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. Era necessário que assim fosse, para que ele pudesse conclamar todos os homens à fraternidade, pois se não se colocasse em terreno neutro, teria mantido as dissensões em lugar de apaziguá-las. Esta universalidade do ensino dos espíritos faz a força do espiritismo e, ao mesmo tempo, a causa de sua tão rápida propagação. Enquanto a voz de um só homem, mesmo com auxílio da imprensa, necessitaria de séculos para chegar aos ouvidos de todos, eis que milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente, em todos os pontos da terra, para proclamar os mesmos princípios e os transmitir aos mais ignorantes e aos mais sábios, a fim de que ninguém seja deserdado. É uma vantagem de que não pôde gozar nenhuma das doutrinas aparecidas até hoje. Se, portanto, o Espiritismo é uma verdade, ele não teme nem a má vontade dos homens, nem as revoluções morais, nem as transformações físicas do globo, porque nenhuma dessas coisas pode atingir os espíritos. Mas não é esta a única vantagem que resulta dessa posição excepcional. O Espiritismo ainda encontra nela uma poderosa garantia contra os cismas que poderiam ser suscitados, quer pela ambição de alguns, quer pelas contradições de certos espíritos. Essas contradições são certamente um escolho, mas carregam em si mesmas o remédio ao lado do mal. Sabe-se que os espíritos, em consequência das suas diferenças de capacidade, estão longe de possuir individualmente toda a verdade, que não é dado a todos penetrar certos mistérios, que o seu saber é proporcional à sua depuração, que os espíritos vulgares não sabem mais do que os homens, que há entre eles, como entre estes, presunçosos e falsos sábios, que creem saber aquilo que não sabem, sistemáticos, que tomam suas próprias ideias pela verdade. Enfim, que os espíritos da ordem mais elevada, que são completamente desmaterializados, são os únicos libertos das ideias e das preocupações terrenas. Mas sabe-se também que os espíritos embusteiros não têm escrúpulos para esconder-se atrás de nomes emprestados, a fim de fazerem aceitar suas utopias.
Disso resulta que, para tudo o que está fora do ensino exclusivamente moral, as revelações que alguém possa obter são de caráter individual, sem autenticidade, e devem ser consideradas como opiniões pessoais deste ou daquele espírito, sendo imprudência aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. O primeiro controle é, sem contradita, o da razão, ao qual é necessário submeter sem exceção tudo o que vem dos espíritos. Toda teoria é em contradição manifesta com bom senso, com uma lógica rigorosa, com os dados positivos que possuímos. Por mais respeitável que seja o nome que a assine, deve ser rejeitada. Mas esse controle é incompleto para muitos casos, em virtude da insuficiência de conhecimentos de certas pessoas e da tendência de muitos de tomarem seu próprio juízo por único árbitro da verdade. Em tais casos, o que fazem os homens que não confiam absolutamente em si mesmos? Aconselham-se com os outros e a opinião da maioria lhes serve de guia. Assim, deve ser no tocante ao ensino dos espíritos, que nos fornecem por si mesmos os meios de controle. O texto continua, mas nós paramos por aqui para poder falar um pouquinho sobre o que foi lido até então, e semana que vem a gente continua. Nós dividimos esse controle universal do ensino dos espíritos em 3 partes. Hoje é a primeira parte, semana que vem a segunda, depois a terceira, finalizando. E vamos ao comentário da Estela. Gente, essa primeira parte do Evangelho segundo o Espiritismo, acredito seja o início de quando você resolve estudar uma filosofia, uma doutrina, você pega ali o início do livro e começa a ver, deixa eu ver se eu vou me interessar por isso. E aí a gente tem que lembrar um pouquinho da história de como foi que Kardec montou o Pentateuco. Como foi que apareceu o Livro dos Espíritos, que nos trazem as respostas aí de uma conduta moral aqui na Terra, mas não só na Terra, em qualquer lugar que você estiver como espírito. Como apareceu isso? Foi Kardec que escreveu as obras? Não foi Kardec. Kardec não era médium. Como foi então? Vários espíritos, ao mesmo tempo, colocaram as respostas em vários médiuns, e quem se interessou por estudar isso, e às vezes até de início comprovar que aquilo, como um cientista, um cético que ele estava na época, necessário ser um cético, por aí a fundo para fazer um trabalho científico, ele começou a investigar e recebeu material de vários pontos. E imagina que na época não tinha WhatsApp. Não tinha como eu combinar com o Oceano, com o Ronaldo Ocal lá no Japão. Ronaldo, você responde uma coisa aí, eu vou responder uma coisa aqui. E aí a gente envia para o tal do Kardec, que mandaram para lá que tem que ir. Começa daí a conversa. Vocês imaginam que interessante naquela época, sem comunicação, sem telefone. E aí chega todas as perguntas vindas de vários outros locais. Deixou Kardec doidinho, assim, não dá nem para imaginar como ele não foi benfeitor para a humanidade, para nós, que respeitamos tanto a doutrina espírita. E aí a gente pensa assim, então descarta, como disse aqui no início da leitura, descarta-se então essa descredibilidade que teria se fosse uma só pessoa ou um só médium. Então Kardec não foi médium? Não, não foi ele que sentou e escreveu toda essa obra. Não foi, porque senão ele poderia ter uma imaginação fértil. Não foi. E aí, por falar em imaginação, então, dentro dessa imaginação, se você for ler o Evangelho segundo o Espiritismo, o que você busca? Busca encontrar moral nele, a moral do Cristo. E você vai ver que dele, do início ao fim, nós não saímos da moral do Cristo. Essa daí é a grande chave do Espiritismo. Para quem quer, às vezes, falar assim, mas eu não sei, como é que eu vou estudar uma doutrina
que nos traz respostas aí de como viver, que é a vinda dos espíritos. E aí foi um homem que montou tudo isso e trouxe para nós. É muito complicado. Eu não quero acreditar nos espíritos. E aí no final, o Oceano leu aqui, ó. Sabe quando uma pessoa tem dúvida? Eu vou ler com as palavras do Evangelho mesmo. Aconselham-se, quer ver, ó? Em tais casos que fazem os homens que não confiam absolutamente em si mesmo, aconselham-se com os outros, e a opinião da maioria lhes serve de guia. Imagina naquela época, então. Deixa eu ver se isso daqui é real. Aí vem outras tantas respostas da mesma maneira. Sabe quando você está com alguma doença, você vai ao médico, tem um diagnóstico que não é muito feliz, aí você fala assim, não, eu vou procurar outra opinião e outra opinião. Assim funciona também a doutrina dos espíritos ou qualquer outra religião, filosofia que você queira seguir. Acreditar na veracidade disso. Falar, eu acredito agora. Como a própria Bíblia, muitas pessoas acreditam que foi Jesus que escreveu a Bíblia. E aí nós vemos aqui até a pergunta que fizeram para a Emana, né? Os 5 livros maiores da Bíblia encerram símbolos especiais para a educação religiosa do homem. Todos os documentos religiosos da Bíblia se identificam entre si, no todo, desde a primeira revelação, com Moisés, de todo modo a despertar no homem as verdadeiras noções de seu dever para com os semelhantes e para com Deus. Então, o que acontece? Na Bíblia, nós encontramos a moral altíssima, para que possamos caminhar aqui respeitando os deveres, entendendo os nossos direitos aqui na Terra. Então, por que chamamos o Espiritismo da terceira revelação? Porque daí nós entramos em um contato direto com o eterno, com o divino, com a espiritualidade que nos envolve. Esse contato é acreditar em vida eterna? Absolutamente. É isso mesmo. A doutrina dos espíritos nos faz, primeiro, respeitar estar aqui encarnado, entender o que está fazendo aqui encarnado, não ter medo da morte. Porque a morte a gente vai entender então que é uma passagem, porque se vieram os espíritos escrever esse evangelho que a gente estuda, e aí eu me espanto, às vezes, os nossos amigos da doutrina espírita, tem uma série da Netflix agora, que se chama Vida Após a Morte. E é interessante que para nós não tem novidade alguma, inclusive dá vontade de pegar o diretor que escreveu aquela série toda e falar assim, meu amigo, leia as obras de Kardec que você vai fazer um documentário excelente. Mas aí você pensa assim, a humanidade precisa do beabá ainda. Nós aqui estamos estudando a doutrina dos espíritos, com a convicção que eles trouxeram para nós como agir de maneira certa aqui na Terra. E aí vem uma série do Netflix falando vida após a morte. Eu tenho a plena convicção de que existe vida após a morte. Não precisa vir uma pessoa que passou um momento na UTI e falar, nossa, aí eu vi o meu corpo. Gente, isso é muito... Todas as pessoas que desencarnam passam por esse momento. Encontram seus entes queridos. Então, nós vemos que esse pessoal aí que montou essa série toda, que é necessária para a humanidade, eu acredito ser necessário, porque tem muita gente que está impactado com os depoimentos. Impactado com os depoimentos? Em que momento que você não entendeu na doutrina que somos espíritos? Olha, você viu, aí o pai do fulano deu todas as dicas de como estava, que tinha escondido um objeto, não sei aonde, e a pessoa achou o objeto. Ele está vivo, o pai do fulano que desencarnou está vivo. Então, isso não é espantoso para nós, só que para a humanidade ainda é. Mas o católico não acredita em vida eterna? Será que acredita mesmo? Porque esse negócio de falar assim, olha, existe o céu, o purgatório, o inferno, quem que vai? Aí eu enterro o corpo da pessoa ali. Gente, mexe muito conosco. Você vê enterrar um corpo daquela pessoa que falava com você, que abraçava você, e aí joga aquele monte de terra em cima da pessoa. Para onde eu vou agora? Eu vou para o entendimento que me foi dado. Qual é o entendimento que foi dado? Céu e inferno, às vezes. Eu quero acreditar nisso? Eu acredito nisso? Agora, o que traz, então, a doutrina dos espíritos?
vida após a morte, vida após a vida na Terra, é sempre vida. Nós temos um espírito, tem um espírito que habita dentro de mim, um espírito que habita dentro do oceano. Então, o que a doutrina veio provar? Em primeiro, como eu disse, a eternidade. E depois, um entendimento do que estamos fazendo aqui na Terra. E o mais importante de tudo na doutrina dos espíritos, a melhora íntima, a conduta melhorada. Para entender de uma vez por todas, a gente tem assim, é a última revelação, será? Não sei. Porque Jesus veio e colocou o que era para ser feito. E aí vem os espíritos e falam de uma maneira mais clara ainda. Porque Jesus falou para aquela época. A gente vem traduzindo e retraduzindo e nós vemos ainda que os mesmos gestos que Jesus fez até hoje são reproduzidos. E não é isso. Jesus veio trazer a moral cristã, que é o amor. E aí a doutrina dos espíritos todas vem uma única pessoa? Não, vem fortalecer Jesus. A gente vai encontrar logo aqui à frente no Evangelho, o tempo todo, nosso mestre Jesus veio aqui ensinar tudo isso aqui que está escrito. Por quem? Pelos espíritos. Então, quando entramos na doutrina espírita, nós estudamos mensagens que vêm do alto, de vários pontos, que é importante saber disso. Uma pessoa escreveu a Bíblia? Não, várias pessoas escreveram a Bíblia, de tudo que elas presenciaram, que Jesus fez, que Jesus falou. Já começa daí a gente entender que, poxa, se Mateus falou isso, e Lucas falou também, deve ser verdade. E aí vão unindo e formou a Bíblia. Não foi Jesus que escreveu, da mesma maneira que não foi Kardec que escreveu. Foram os espíritos. Ele, como gostam de chamar as pessoas, e eu acho muito assertivo, acredito que não tem uma definição melhor, ele é o codificador. Por que codificador? Porque ele montou tudo isso. E isso é trabalho minucioso de cientista, é coisa muito séria. Tenta fazer isso, gente, hoje, mesmo com o WhatsApp, com o Google. Começa a chegar aí na sua casa um monte de mensagem, você vira um codificador de qualquer coisa, do abacaxi. Vai ser muito difícil. Você identificar a veracidade, você cruzar informações, ver se aquilo é real, de que polo que chegou, mesmo com WhatsApp, mesmo com Messenger, com Facebook, com Instagram, ia ser muito difícil. Imagina naquela época. E não estamos falando só de abacaxi, estamos falando de conduta moral. Então, essa é a base do espiritismo. Não tem ninguém aqui tentando fazer você virar espírita. Mas se você já é espírita, a base é essa. A doutrina dos espíritos. Baseado em que fonte? Jesus. Para que serve? Moral aqui na Terra. Para quê? Para elevar o espírito. Para ir para onde? Vida eterna. Então, esses são os focos. Se nós estamos aqui e não entendemos ainda que existe vida após a morte, e precisa ir, desencarnou um ente querido, eu não vou descredibilizar a carta psicografada não, porque a dor é tão grande. Imagina uma mãe perder um filho, é tão grande a dor que ela quer uma comunicação. Ela quer para quê? Para sanar a saudade, ou ela quer uma prova de que ele está vivo. Aqui está a prova de que o espírito jamais morre. Eles vieram aqui codificar isso aqui. Não foi Kardec, então. Não foi Kardec. E não veio pelas mãos de Kardec escrever essas mensagens, porque senão, como disse aqui o próprio estudo que o Sandro leu para nós, não teria veracidade. A gente ia ficar desconfiado, falar, esse tal de Kardec escreveu as coisas muito bonitas, mas assim, é a opinião dele. E quem é ele para dar uma opinião? Que moral ele tem? Não, ele foi um cientista. Ele foi o codificador, ele só juntou tudo. Juntou tudo de onde? Dos espíritos. Não foi uma sessão mediúnica que fizeram na casa dele, da esposa dele. Como que é o nome dela, Luciana? Amélie Baudet. Amélie, que eles falavam Amélie Godot. Isso, Baudet. Aí, Baudet. Imagina que juntou ali, vamos fazer uma sessão mediúnica aqui, todas as mensagens que vierem aqui eu faço. Não foi assim que aconteceu. Então, é isso que a gente tem que, pelo menos, entender e saber. Se alguém perguntar para nós o que é a doutrina dos espíritos, eu vou falar, é um livro que o Kardec escreveu. Não é um livro que o Kardec escreveu. E é isso aí. Muito bom.
Gente, olha que bacana a gente ter acesso a uma doutrina que teve toda uma metodologia. Esse controle universal do ensino dos espíritos é para trazer segurança às informações que foram anotadas por Kardec. Aliás, Kardec recebeu auxílio de muitos médiuns, né? Especialmente mulheres naquela época, né? Vinham informações que ele tinha contato com pessoas mundo afora, médiuns de outros países, inclusive dos Estados Unidos, da América do Norte, de outros países europeus, né? Além da França. Então foi muito interessante a gente ter essa notícia hoje. Esse controle universal do ensino dos espíritos vem trazer para nós uma maior segurança. Quando a informação vem de vários cantos e elas coincidem, é bem mais provável que seja uma informação muito mais próxima da fidelidade. Podem ocorrer aí os chamados ruídos, as falhas de comunicação. Pode acontecer de que o médium, também imperfeito, receba a comunicação de um espírito também imperfeito, porque nem todos, aliás, acho que essa é uma informação que vale a pena sempre ser lembrada. Não é porque é espírito que é puro, gente. Está cheio de espírito aí, como diz aqui o texto, espíritos embusteiros, espíritos pseudo-sábios, que se fazem valer de nomes de personalidades, de pessoas com mais credibilidade. Então existem os chamados espíritos também vaidosos, que querem impor suas ideias. Se fosse apenas uma única fonte que saísse essa água, pode ser que essa fonte pudesse estar contaminada. Então, para não correr riscos, Kardec obedeceu a uma lógica extremamente louvável. Vamos ver, vamos mandar as perguntas para vários médiuns mundo afora. Façamos então as mesmas perguntas e vamos ver se há coincidência de respostas. Ainda bem que foi no século XIX que aconteceu isso, porque se fosse hoje, talvez os médiuns, se conhecendo, poderiam trocar figurinhas, e isso ia dificultar mais vamos dizer assim, a credibilidade da resposta. Verdade, é combinar, né? Então poderiam combinar. Se fosse hoje, por exemplo, os médiuns comunicariam via WhatsApp, falou, ó, Kardec mandou uma pergunta para mim aí, por exemplo, a número 1, o que é Deus? O que você respondeu? Deixa eu ver se é igual que eu respondi aqui também. E aí então teria ruído na informação. Ela se perderia. Provavelmente, se fosse assim, se fosse hoje, a codificação seria um pouco mais complicada. Se bem que também, se fosse hoje, poderia ter mais fontes, né? Poderia ser mais amplo essa pesquisa. Mas Jesus não erra, Jesus sabendo quais são as predisposições da humanidade em todas as épocas. Aliás, Jesus já sabe como que será o nosso desenvolvimento, por exemplo, no ano 2500. Jesus sabe já. Jesus sabe o que vai ter de tecnologia no ano de 3000, por exemplo. Jesus sabe já. Porque Jesus já é um espírito puro e acompanha outros mundos também e outras humanidades, universo afora. Então, Jesus sabe qual que é o cronograma previsto, mais ou menos, de cada etapa da evolução, não só de nós aqui humanos, mas de outras humanidades também. E aí, sabendo disso, Jesus não seria tolo de mandar a informação ser colocada em um momento qualquer. Falar, vamos mandar aí, eu acho que não estou fazendo nada mesmo aqui, vamos mandar alguma pessoa aí fazer essa chamada codificação. Não foi sem critério assim que ocorreu. Jesus permitiu que houvesse, então, essa comunicabilidade, essa chamada codificação, realizada por esse homem chamado Hippolyte Léon Denisard Riveio, ou com o pseudônimo de Allan Kardec, para tirar todos os holofotes do próprio nome, para tirar todo tipo de vaidade em torno do seu nome de batismo, vamos dizer assim, ele preferiu criar esse pseudônimo para poder dar identidade assim. A doutrina espírita é de Kardec, não é minha, não é do Hippolyte, é de Kardec. E aí, através desse controle, Kardec então enviava, depois nós vamos explicar direitinho isso, mas ele enviava as perguntas que ele tinha na cabeça para que os espíritos respondessem, e enviava a mesma pergunta para vários médiuns, e esses médiuns não se conheciam. Então mandava para uma médium na Bélgica, para outra lá em Londres, a outra lá em Portugal, outra na Espanha, outra, sabe, a outra nos Estados Unidos. E aí quando ele recebia as correspondências, demorava muito tempo naquela época, você imagina, para atravessar o oceano aí,
Era, às vezes, assim, uma mensagem que você mandava, demorava 2 meses para receber a resposta. Então, Kardec foi fazendo essa compilação e comparando as respostas vindas desses médiuns mundo afora. Com isso, estabelece uma maior fidelidade à resposta fidedigna. E o legal é que os espíritos nos ensinam aqui que o que manda é a moral. A resposta mais aceitável é aquela que é próxima da moral e que tira todo particularismo, todo tipo de individualismo de uma resposta dada por alguém, por exemplo, que emite uma opinião pessoal. Então, as respostas não são pessoais, elas são moralmente aceitáveis. Outra coisa bacana de ser bem descrita aqui. Se fosse feita a comunicação através de uma pessoa, mesmo que essa pessoa, por exemplo, fosse uma pessoa mundialmente conhecida e nos dias atuais, ainda assim ela teria pouca abrangência, porque muita gente não iria conhecê-la. Você pega, por exemplo, alguém que fala e o mundo inteiro ouve. Um artista, por exemplo. Vamos pôr aí na época aí que o Michael Jackson estava aqui encarnado. Se fosse o Michael Jackson que veio trazer a mensagem, por exemplo, muita gente ia falar, não gosto muito desse cara, ele é meio estranho. Ele fala inglês, eu sou aqui do Brasil, eu sou aqui da Espanha, não... Então, ele não ia ter tanta relevância. Aí, o que os espíritos fazem? Vamos mandar, então, a mensagem para o mundo inteiro. Mas para quem? Para quem é espírita, só fala, não, vamos mandar para todas as religiões. E você pode ter certeza que quando o pastor está fazendo lá a sua pregação, quando o padre está fazendo a sua homilia, ele está influenciado, ele está inspirado por espíritos também. Mas eles não estão fazendo parte da codificação porque eles não são espíritas, eles não seguem os preceitos da doutrina espírita, não tem problema. Porque a mensagem vai chegar mundo afora. Isso me dá uma grande tranquilidade, gente, sabe por quê? Porque eu tenho conversado com muitas pessoas ultimamente e existem tantas teorias de conspiração mundial que se a gente for dar ouvido e acreditar que o mal está prevalecendo, a gente entra em parafuso. Ficaremos extremamente esgotados, tensos, ansiosos e desconfiados da providência divina. Esse mar de informações que vem mundo afora é o que me deixa mais tranquilo, é de saber que a predominância é do bem. O mal existe, sim. Existem aqueles que estão equivocados, que estão no caminho repletos aí ainda de ruídos, de viciações, existe sim. Existem aqueles que querem que o mal ainda prevaleça, mas sabemos que o mal não prevalece já há muito tempo. O bem é maioria. O bem ocupa a maior parte, mais de 50% de espaço no mundo. E isso me deixa muito tranquilo. E Kardec, então, vem trazer para nós brilhantemente. Olha, primeiramente, não seguimos apenas um médium, uma mente, uma ideia, uma opinião. Seguimos uma universalidade. As informações brotam de vários cantos do planeta. Com isso, fica impossível a doutrina ficar limitada. Outra coisa bacana é que ele descreve aqui que não importa o que aconteça, a doutrina não tem como ser destruída. Destroem-se os livros, destroem-se os médiuns. Queime os médiuns, né, como fizeram na Idade Média. Não, queimaram. Bruxas, não, queimem as bruxas. Antigamente os médiuns eram considerados bruxas, né? Então, na Idade Média aí, na chamada Inquisição, queimaram-se as pessoas que vinham dar informações de cunho moral elevado. Aí perguntaram assim para eles, mas onde veio essa informação? Então, tem alguém falando aqui na minha orelha, é bruxo, vamos queimar. Mas peraí, eu estou falando coisa boa, estou falando aqui de Jesus, nós estamos falando aqui de moral, não importa. Você está trazendo informação aí que vem dos demônios. Queimaremos você. E assim fizeram por muito tempo. Não tem problema. Queimaram todas as bruxas, queimaram os livros em praça pública, no Alto de Fé de Barcelona, né? Isso disseminou mais. Pois ainda. No Alto... Estão queimando por quê? Eu vou me interessar por isso aí, né? Quem quiser depois pesquisar, Alto de Fé de Barcelona, 9 de outubro, né? Eu não lembro o ano exatamente, mas o bispo de Barcelona mandou queimar todos os livros de Kardec em praça pública. Essa foi a maior propaganda que a doutrina espírita ganhou até hoje na história da humanidade, né? Porque ficou um marco histórico. Então, um bispo mandando queimar livro, vamos ler o que está acontecendo aqui.
Que informação tão perigosa é essa, né? Bom, esse é outro assunto. Mas, enfim, o que eles querem dizer é o seguinte: não importa o que você faça na matéria. Queime corpos, queime livros, mas você não queime ideias, não queime espíritos. A doutrina espírita não está escrita em nenhum livro. Ela está escrita na mente humana, na mente desses espíritos que trazem a informação ao longo dos milênios. Ah, mas peraí, a doutrina espírita não é do século XIX, agora, 1800 e pouco, Kardec falou, não. Sim, Kardec fez aí a finalização dessa ideia, mas ela pertence já à humanidade, já vem permeando as mentes dos sábios, dos filósofos ao longo de milênios. Como não dizer que um Platão, um Sócrates, um Aristóteles não trouxeram a essência do Evangelho nas suas afirmativas, nas suas proposições? Não há dúvida nenhuma disso. E aí, ao longo do tempo, em todas as épocas, como a gente até citou aqui semana passada, a doutrina vem sendo construída e ela continua em construção. Conforme a nossa mente vai se adequando, nós vamos entrando nessa sintonia boa, nós vamos junto com ela, evoluindo, abrindo premissas para que novos entendimentos renovados e fortalecidos possam fazer parte da nossa existência. Para finalizar aqui, o foco é a moral, ou seja, a doutrina se foca exclusivamente em moral e não em personalidades, em pessoas, em nomenclaturas. Não perdemos tempo em livros, e sim naquela máxima de Jesus, fazer pelo outro aquilo que você gostaria que ele te fizesse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Todo entendimento espírita vai trazer como fundamentação maior essas duas máximas. Então, toda teoria em contradição manifesta com bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos que possuímos, por mais respeitável que seja o nome que assine, deve ser rejeitada. O espírito de Erasto nos deixou uma lição muito boa. E Kardec também. É melhor você rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. E Kardec fez exatamente isso. Acredito que durante o processo da sua codificação, ele tenha rejeitado algumas mentiras sob a desconfiança de que eram mentiras. Com certeza. Aliás, ele rejeitou algumas verdades, né? Eu falei errado. Ele rejeitou algumas verdades sob a justificativa de que elas teriam a chance de serem mentiras. E isso fez com que se filtrasse ao extremo, o máximo. Pode haver falhas? Pode. Pode ser que Kardec tenha cometido falhas. Mas uma falha a gente não tem. O que nós seguimos é o Cristo, a mensagem de Jesus. A doutrina espírita tem essa base fundamental. Nada que fuja do entendimento cristão deve ser considerado mensagem aceitável. Então, dentro dessa primeira parte do controle universal do ensino dos espíritos, eu convido vocês a, primeiramente, lerem também. Pegue aí o seu Evangelho segundo o Espiritismo, faça a sua leitura, faça a sua reflexão, descubra a coerência de um cientista e cético que era Kardec, não tinha religião quando começou a estudar a doutrina, se interessando pelas mesas girantes inicialmente, pela fenomenologia, mas que pouco a pouco foi cedendo, não por, vamos dizer assim, não porque ele era fraco ou porque ele era vulnerável, mas sim pelas evidências. Não é possível que existem causas inteligentes ou que se manifestam dando respostas coerentes. Não é possível que não haja inteligência ali. Então, Kardec, receba nesse momento nosso abraço onde estiver, a nossa gratidão por nos ter aberto essa rua para que a gente hoje pudesse passar de maneira pavimentada. Kardec adentrou em um terreno que antes era difícil de ser percorrido, ainda era um matagal, tinham tocos, ele passou o trator, limpou, e hoje a rua está pavimentada para a gente passar. Deus abençoe o nosso abnegado Kardec e todos os espíritos que trabalharam com ele, todos os médiuns, que, como disse na semana passada, tiveram seus nomes ocultados para que não se envaidecessem, não era o objetivo da obra. Finalizamos aqui essa reflexão de hoje, desejando que todos possam estar aí em paz
e com o entendimento dessa questão que continua na semana que vem. Alguma pergunta aí? Alguma coisa? O Reinaldo colocou também bacana uma mensagem no Jesus Gonçalves, só que ela é grande, mas ela começa muito bonita. Quem do Evangelho aprender sua real substância não poderá voltar na sombra da ignorância. Que bacana, né? Estamos aqui realmente adentrando esse estudo do Evangelho, então a gente não vai mais voltar para a sombra. Olha que delícia, hein? Pois é. E a Vitória Costa perguntou uma curiosidade dela a respeito dos apóstolos, se eles reencarnaram, e a gente tem na doutrina que somos apóstolos, mas aqueles que seguiram Jesus lá, o que eu tenho de informação deles, Vitória, sem especulação, é que no livro Renúncia, quando a personagem principal, Alcione, quer voltar para a Terra, o instrutor dela fala: Alcione, você sabe que a Terra é perigosa, porque você pode cair, assim como vários apóstolos de Cristo ainda estão lá por decadência. Então, isso a gente acende a ponta e fala: poxa, cara, apóstolo de Jesus ainda está aqui na Terra. E essas são as curiosidades que eu sei dos apóstolos. Mas pensando na linha do amor, se um apóstolo, vamos pegar Simão Pedro, ele amou tanto a humanidade, amou pessoas que não tinham nome, ele era tão bruto, grosso, sistemático, amou. Dentre essas pessoas que ele amou, tem gente que está caindo ainda. Você consegue ir para um condomínio fechado e falar que as pessoas que você ama estão morando sem saneamento básico, por exemplo? Não consegue. O que a gente faz? A gente vai junto de quem a gente ama. Na alegria ou na dor, a gente está com quem a gente ama. E só para terminar, uma pessoa que chama Tabitreas, Tabi, está grávida e está sentindo energias muito ruins na sua casa, queria dica aqui de como melhorar, procura a gente no Messenger, ou eu, ou a Ciander, a gente pode te ajudar aí a melhorar, ou você, ou quem aqui quiser também, a gente pode ajudar vocês com dicas simples de como melhorar a alergia em casa. Mas não desconsidere, às vezes, uma leitura, por exemplo, no Missionários da Luz, a reencarnação de Segismundo, eu não sei o capítulo agora, mas no final, é lógico que aí você vai ler inteiro, mas no final eles nos dão a dica de quando você vai receber um bebê, esse bebê, ele recebe uma proteção muito grande. Independente do que ele tenha feito, independente de quem ele é, não é, ele é iluminado, então ele tem proteção, não. É uma proteção justamente para que o lar se reinstaure. É por isso que as pessoas nascem na Terra. Deus não deixa a gente aqui à deriva. Então, esse bebê recebe uma proteção. Você, às vezes, só não está ligado a essa proteção que já está na sua casa. Então, entre em contato com a gente. Quem ficou dúvida, quem quer, se a gente puder ajudar, a gente vai ajudar. Se a gente não puder, a gente pergunta, pede ajuda aos universitários, o Reinaldo, a Carlinha, o professor Rodrigues, etc. É isso aí. Eu convido a todos para a gente finalizar aqui com a nossa prece de encerramento. A Vitória está perguntando se o livro é Renúncia, é isso? É o Renúncia, logo no início, quando ela quer reencarnar. São os romances de Emmanuel, maravilhoso. Muito bom. Se você tiver com o seu copinho com água para ser fluidificada, aproveite, esse é o momento para que os espíritos amigos possam providenciar componentes invisíveis a nós, mas que vão nos trazer benefícios aí incalculáveis ao nosso organismo físico e que vai reverberar o nosso organismo espiritual também. Vamos lá? Senhor Jesus, divino amigo, divino mestre, com grande satisfação, te agradecemos pela providência e pela permissão de estarmos aqui hoje. Mestre, a nossa satisfação é muito grande em poder estudar o teu evangelho e te rogamos, mestre, a força necessária para que não nos desviemos do caminho correto, do caminho mais próximo possível do teu entendimento, da tua luz. Senhor Jesus, quero abençoar a todas as pessoas que nos acompanham e peço também a tua bênção a esses irmãos que mundo afora nos acompanham, através dessas redes sociais que nos unem, que nos fortalecem, que criam em torno de nossos passos, de nossos pensamentos, uma verdadeira aliança de pensamentos que unidos fazem um coro maravilhoso e lindo. Mestre amigo, te agradecemos pelo envio
desses irmãos abnegados, esses espíritos superiores que nos acompanham, que poderiam estar aí gozando dos seus merecimentos, em paragens mais iluminadas, mas que optaram por livre e espontânea vontade estarem conosco, nos auxiliando, nos fortalecendo, nos intuindo, nos orientando, nos acompanhando. Não 24 horas por dia, nós sabemos disso, eles também têm as suas obrigações, mas 1 minuto da permanência deles entre nós já é suficiente para dissipar trevas em nossas mentes. Nós agradecemos muito por isso. Senhor Jesus, quero abençoar o nosso planeta, iluminá-lo com a tua luz, a fim de que as mentes da coletividade possam, o quanto antes, fazerem coro com o teu ensinamento de mais fraternidade, mais bondade, mais humildade, mais união entre os povos, mais conexão com a vida, com os valores, os princípios de preservação da vida de qualquer forma, de preservação das mentes, diminuição de dores e sofrimentos que passam a ser desnecessários conforme se avança moralmente. Que todos do nosso planeta, nesse momento, possam receber esse banho de luz, unindo todos o máximo possível em pensamento, a fim de que todos possamos trabalhar juntos para a construção não só de um planeta melhor, mas de uma vida e uma existência melhor para todos nós. Senhor Jesus, quero abençoar em especial a todos os enfermos do nosso planeta. Nesse momento em que passamos de uma pandemia global, quero pedir a força para todas as pessoas que estão com essa enfermidade chamada Covid. E quero também abençoar e abraçar aqueles que retornaram ao mundo espiritual através desse meio, mas que tinham a necessidade de voltarem à nossa verdadeira morada, que possam receber o nosso abraço, a nossa saudade e o nosso desejo, que possam continuar caminhando ao teu lado, aí do lado de lá. Deus, nosso Pai, nos permita estar aqui na próxima semana. Senhor Jesus, desejamos muito seguirmos fiéis às tuas lições, jamais fugindo desses propósitos nobres, deixando as nossas opiniões particulares de lado para sermos fiéis e fidedignos à tua mensagem libertadora que nos irá salvar da ignorância e da escuridão. Na tua bênção, Senhor Jesus, obrigado por mais essa semana. Ilumine a cada um que nos ouve nesse momento com saúde, disposição, alegria, satisfação pela vida, gratidão por tudo, amor aos seus próximos, amor à sua família, união com todos os povos e todas as mentes. Na tua bênção, Senhor Jesus, que assim seja.